Seja bem-vindo, sou o professor Luiz Fernando da Escola de Química do UFRJ e você está assistindo um vídeo da série chamada Fenômenos de Transporte A a Z. Vamos explorar melhor os termos da equação de conservação da espécie química. E a gente vai fazer isso tanto em base mássica quanto em base molar. Não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo e vamos ao assunto. Relembramos aqui as equações de conservação que deduzimos na última aula. Na esquerda, a conservação integral em base mássica e na direita do slide, a sua versão em base molar. Vamos analisar com calma cada um desses termos, iniciando pelo equacionamento em base mássica. O primeiro termo da equação se refere ao acúmulo de massa da espécie A no volume de controle. Já o segundo termo se refere à taxa convectiva com base na massa de espécie e usando a velocidade média mássica, aquela associada ao escoamento, relativa à velocidade de controle. Ou seja, esse termo infere o quanto o escoamento consegue carregar consigo de espécies A e, portanto, se refere ao mecanismo de transporte convectivo. Já dou uma dica do significado físico do terceiro termo da equação. Repare a diferença das velocidades na integral. A velocidade da espécie química menos a velocidade média do escoamento. O quanto a espécie consegue se mover em relação à mistura, a todas as outras espécies. Isso traz o significado físico de como a espécie A consegue atravessar, passar, se difundir pelas outras espécies. Por isso, esse termo se refere à taxa difusiva de massa. Esse é um termo importante e vou definir uma nomenclatura própria para representar o fluxo difusivo, JA duas linhas. O subscrito M se refere à base mássica. Repare ainda nas unidades do fluxo difusivo. Por fim, o último termo da equação se refere à produção de espécies químicas via reação. Note que o termo é avaliado em todo o volume de controle e por isso se refere apenas a reações que ocorrem de modo homogêneo no volume. RA três linhas se refere então apenas à taxa para reações homogêneas. Você pode se perguntar, mas e professor, e no caso de reações heterogêneas? Bem, cara Padawan, não é nesse termo aí que você vai precisar olhar, tá? Mas é um outro carinha que aparece na equação de conservação. A gente vai discutir isso mais à frente, não se preocupe. Agora imagine a situação em que a equação completa é somada para todas as N espécies químicas envolvidas. Vamos ver como isso se aplica olhando para os termos individuais na equação de conservação. Ao somar o termo de acúmulo para todas as espécies, podemos colocar o somatório para dentro da integral de volume. Afinal, a derivada no tempo nem a integral tem dependência com o índice A do somatório. Somente a concentração mássica que possui essa dependência. Por sua vez, já vimos que o somatório de todas as concentrações mássicas é a concentração mássica média de mistura, também chamada de massa específica do fluido. Ao somar para a taxa convectiva, também é possível colocar o somatório para dentro da integral. Nesse caso, nenhum outro termo do integrando, a menos a concentração mássica, tem dependência com o índice do somatório. Portanto, o somatório só se aplica à concentração mássica e, novamente, se obtém a massa específica da mistura. Agora vamos olhar para a taxa difusiva. Aqui, de cara, já dá para perceber que vai ser diferente. Repare como o somatório afeta tanto a concentração mássica quanto a velocidade da espécie VA. Por isso, ao entrar com somatório na integral, vou aplicá-lo nos dois termos do integrando, um com ρA/VA e o outro apenas com ρA. Nesse último, a velocidade do escoamento fica em evidência. Usando as relações mássicas que vimos nas aulas passadas, podemos ver que o somatório de ρA/VA é igual a ρ vezes V. Portanto, o termo difusivo, quando somado para todas as espécies químicas, sempre deve ser nulo. Essa é uma restrição física importante que pode ser usada para salvar a vida em alguns problemas. Bem, ao somar a taxa de produção para todas as espécies, ela naturalmente tem que ser nula. Por quê? Se tratando da massa, se alguma espécie é produzida na reação, é porque outra espécie foi consumida e transformada pela reação. Em outras palavras, toda a massa que é produzida
em dadas espécies é porque a massa de outras espécies foi consumida. Analisando o comportamento global ao somar todas as espécies, não se pode criar nem consumir massa no total. Olhe bem todos os termos somados para as espécies. Vamos juntar agora todos eles em uma única equação. Usando os resultados do slide anterior, percebe-se que, ao somar a equação de conservação de espécie química para todas as espécies envolvidas, resgatamos a conservação de massa global, aquela mesma que já vimos em aulas passadas. Ainda vimos que o somatório de JA duas linhas, o fluxo difusivo, deve ser nulo por uma restrição física. O mesmo ocorre com a taxa de reação, aqui no caso, em base mássica. Vou realizar o mesmo procedimento com a equação de conservação em base molar. Note que as conclusões são bem parecidas e a equação resultante depois do somatório também é bem parecida, mas com uma concentração molar e usando a velocidade média molar ao invés dos seus semelhantes mássicos. Outra coisa a se reparar é que quando somamos a taxa de reação em base mássica para todas as espécies, de fato, tem que ser nula. Afinal, não se pode criar nem destruir massa, mas o mesmo não ocorre em base molar. Quando se trata dos números de moles associados representando a quantidade de substância, isso daí vai depender da estequiometria da reação. Portanto, nem sempre o somatório se anula, pois depende da reação em questão. Assim como na base mássica, o somatório do fluxo difusivo molar também é nulo por uma restrição física. Nessa aula vimos toda a formulação, seus termos de forma individual e entendemos sua relação com a conservação de massa total no sistema. Na próxima aula vamos ver a formulação diferencial, além de uma análise mais detalhada sobre o fluxo total e sua relação com os fluxos difusivo e convectivo. Se gostou da aula, curta e compartilhe o vídeo. Nos vemos na próxima.